Bom, queres fazer uma inicial? Pode fazer a inicial, que o Nodari não está conseguindo, Alexandre. Pode fazer a introdução aí. Bom, boa tarde a todos. Então, como o professor Nodari estava falando, né, esse é o momento dos seminários vinculado ao programa de pós-graduação em recursos genéticos vegetais, e hoje a gente está fazendo, né, em conjunto com o programa de pós-graduação em ecossistemas agrícolas e naturais. E hoje o professor Miguel Guerra é que vai nos agraciar com a sua palestra. Acho que, a princípio, é isso, Guerra. A hora que tu quiser iniciar, a gente também já iniciou a gravação. Tá bom. Muito obrigado. Alexandre, tá? Espero que todo mundo esteja ouvindo, tá? E qualquer coisa, vocês deixem alguma mensagem no chat aí, que eu vou tentar manter um olho aqui na apresentação e outra no chat, tá bom? Eu queria agradecer o convite, né, dessa sessão. Eu tenho algumas... No início desse semestre, antes do início da pandemia, o professor Alexandre havia me convidado para dar um seminário lá no PPGEN, que também a gente conseguiu depois fazer ele por gravação, e que ele tratava basicamente da ciência e tecnologia e a pós-graduação. Depois o professor Nodari me convidou para replicar esse seminário com o grupo do PPG, mas creio que a pandemia atropelou tudo isso, e aí eu decidi mudar um pouco um tema de um seminário, e que é algumas coisas que eu vou apresentar hoje, e que eles são fundamentalmente uma reflexão, e aproveitar esse momento dessa pandemia, mas também um momento de uma reflexão de toda uma carreira que eu tive, e quando falo da minha carreira, iniciando ela como agricultor, como filho de pequenos agricultores, como agricultor na Serra do Rio Grande do Sul, da pequena agricultura familiar, e ao longo do tempo, depois toda uma formação acadêmica que me levou para a agronomia, depois para o mestrado, a pós-graduação, e depois para uma carreira na universidade. Eu queria repartir com vocês algumas reflexões hoje, e salientar que ao longo da minha carreira acadêmica, também parte dessas reflexões também são produtos de amplas discussões pelas quais eu estive com interlocutores que foram bastante importantes para sedimentar algumas coisas que nós vamos falar hoje aqui, que eu vou falar hoje aqui, e só para mencionar alguns: o professor Charles Clement, o professor Maurício Reis, o professor Rubens Nodari, o professor Aparecido, algumas dessas pessoas que também tiveram, para nominar alguns que talvez com quem eu tive mais tempo de discutir alguns desses aspectos. Então, ele leva esse título um tanto quanto pretensioso, né, e que ele é basicamente o que eu gostaria de repartir com vocês hoje, né, nessa palestra. Tá bom? Então, eu vou fazer uma apresentação que ela trata dos antecedentes, o que nós chamamos os primeiros avisos, as promessas não cumpridas, as saídas, os desafios e condicionantes, e o que eu chamo do concluindo, tá? Eu apenas peço desculpa para vocês, que se tiver algum barulho de vez em quando, tem uma construção aqui do meu lado que está martelando bastante, e hoje eu estive com o meu cardiologista e ele me fez, estou ligado a aparelhos, ele me fez fazer um mapa, e de vez em quando tem um aparelhinho aqui que faz um bip, bip, mas não se assustem ainda, eu estou ainda em razoáveis condições. Vamos lá. Alguns de vocês sabem, eu publiquei um artigo de reflexão também, chamado A Tragédia Anunciada, no Globo, né, no blog de Ciência e Tecnologia do Globo, que tratava um pouco dessas relações do meio ambiente com a questão da pandemia. Ele está disponível para quem tiver interesse também, mas é esse, basicamente, a partir deste tema, que eu passei a me dedicar um pouco mais de tempo para ter essas reflexões que eu vou passar aqui para vocês hoje. Tá? E também mencionar para vocês que nessa questão da pandemia, obviamente, como diz, né, a Merkel,
né, tomar ele seriamente, e desde a Segunda Guerra Mundial não temos um desafio maior do que esse para lidar. Então, na cereja do bolo ainda temos todas essas questões aí. Eu sempre começo minhas apresentações com esse tema aqui, os 10 maiores desafios da humanidade para os próximos 50 anos, né, e que estão aqui. Eu sempre digo que nós podemos discordar, talvez, da sequência deles, mas, fundamentalmente, os temas mais importantes que vão impactar a humanidade nos próximos 50 anos estão aí. Esses 5 que estão listados aqui têm uma relação direta da nossa relação humana com a biodiversidade e com as relações que nós podemos ter em relação a isso. Tá? Enfim, quando nós falamos desses desafios, né, tem esses requisitos de sustentabilidade, cooperação e tudo mais. Tá? Tá, pessoal, o professor Nodari está mencionando que no âmbito da UFSC a rede caiu, e ainda bem, eu estava até lá no início da tarde, então tem algumas pessoas que estão reclamando aí, mas parece que é um problema que em alguns lugares a internet não anda bem. Certo, então, seguimos, né? O que nós temos com relação já a um ponto central é a questão da biodiversidade. Tá? Está aqui um dos livros que eu sempre digo, vamos falar também de alguns livros. Todo estudante que lida com essa área e todo pesquisador que lida com essa área tem a obrigação de conhecer o Biodiversity, né? E o nosso amigo Wilson, que no alto dos seus 91 anos encontra-se ativo, e mais tarde eu vou falar para ele. Mas o que o Biodiversity nos diz, né? Esse é um conceito que todos nós devemos repeti-lo diariamente, né? Ou seja, quando nós falamos da soma de todos os organismos vivos em todos os ecossistemas, em todos os biomas e os complexos ecológicos, nós estamos dividindo a biodiversidade em 2 canais. Um deles é um canal biótico e outro é um canal abiótico. Por que é o abiótico? Porque a biodiversidade está ubicada, como dizem os argentinos, né, está colocada em um lugar, né, e ela não pode ser transportada de lá. E mais do que isso, 70% da biodiversidade se concentra em processos de endemismo, né, e isso torna esse processo ainda mais complexo. A diversidade ela pode ser alfa, beta e gama, né, que são basicamente as formas com que nós podemos medir, por uma razão pela qual, obviamente, nós podemos atribuir a fluxos de energia, né, ela se concentra mais nos trópicos, né, e nessas condições, então, que nós temos o que nós chamamos de explosão de biodiversidade. Mas qual é o problema com a biodiversidade? A biodiversidade é que nós estamos tendo uma perda progressiva, tá, dentro de um processo que se inicia a partir da Revolução Industrial, mas que, a partir da Segunda Guerra Mundial, se intensifica e mostra um conflito entre crescimento e desenvolvimento humano e uso dos recursos naturais com a perda da biodiversidade, né, e ao ponto que nós chegamos ao que é chamado agora a sexta extinção, o antropoceno, né, em que nós temos, pela primeira vez, uma perda de biodiversidade atribuída a um elemento da biodiversidade, que é o ser humano. Aqui nós temos os chamados top 5, como eu chamo, né, que são as causas: fragmentação e destruição de hábitats, espécies invasoras, sobreexploração, poluição e mudanças climáticas globais. Ou seja, perdemos fundamentalmente biodiversidade por causa desses aspectos aí, certo? E aí nós podemos ver essa perda, né, num processo que mostra a estrutura dos ecossistemas 8.000 anos atrás, e o que nós temos basicamente no ano de 2010, que é uma imagem assustadora, digamos, no mínimo.
né? O que sobrou, basicamente, de biodiversidade relevante está aqui. Essas manchas verdes aqui, claro, que são importantes para dar um verde para o planeta, mas do ponto de vista de biodiversidade não são tão relevantes porque são compostas por grupos taxonômicos bastante limitados. Então, basicamente, nessa região aqui, e, basicamente, a agricultura é uma das principais responsáveis porque ela foi ocupando os espaços, né, dos ecossistemas naturais para que nós pudéssemos avançar nas fronteiras agrícolas. Fundamentalmente é isso que nós temos, e quando nós vamos medir a biodiversidade, eu sempre lembro de uma das tabelas do livro Biodiversity, que ele mostra, né, no momento em que o Wilson escreveu esse livro, no final da década de 70, início da década de 80, quando ele mencionava numa tabela 1,75 milhões de espécies, né? E, obviamente, né, nós temos aqui um caso que nós sabemos hoje que essa era uma pequena parte do que existia, né? Nós temos 15, possivelmente 15 milhões de espécies, e aqui estão os grupos taxonômicos mais relevantes. Não vou entrar nos detalhes, vou chamar a atenção para vocês de dois grupos. Aqui nós temos, nesse verde aqui, as plantas, né? E o que nós temos de diferença de cores aqui é o que tem, basicamente, descrição taxonômica e o que não tem descrição taxonômica. Estava enganado aqui é algas, o que nós temos aqui, plantas. E as plantas, então, vamos admitir um valor médio de 300 mil espécies, né? E nós temos aqui um grupo que chama a atenção de vocês, né? 60% da biodiversidade são insetos, né? Sempre comento que é um antropólogo inglês que diz que se nós acreditamos num criador, precisamos respeitar os insetos, porque o criador fez 60% da biodiversidade de insetos, tá bom? E aqui nós temos o que tem de descrição taxonômica e do que não tem descrição taxonômica, certo? Então, aqui estão os países detentores de os países megadiversos, tá bom? E esses países megadiversos são responsáveis hoje por 70% do remanescente da biodiversidade. E como é que nós podemos entender a biodiversidade? Com valor direto. O uso direto, por exemplo, é o que nós plantamos, o que utilizamos, o que extraímos da biodiversidade, e valores indiretos, os valores culturais e os serviços ecossistêmicos. E então, a partir daí, o que temos? Né? Sobre insetos, eu gostaria de fazer um comentário com vocês, e dois comentários, um mais à frente. O primeiro comentário é que, num momento em que nós temos sérias limitações de espaços de fronteiras agrícolas para obter proteínas animais, vamos pensar seriamente, né, nos future foods, ou seja, isso aqui são insetos, são animais extraordinários como fonte de proteína, certo? Eu, professor Nodari, professor Maurício, temos participado de um curso de pós-graduação lá na África, e a gente já provou bastante insetos dos mais variados tipos, né? E, obviamente, que esse tema vai ter que ser incorporado num debate de comidas e de alimentação. Então, apenas para ter em conta esse ponto nesse momento, tá? O valor da biodiversidade é que, quando eu falo em serviços ecossistêmicos, até a década de 90 se falava muito pouco nos serviços ecossistêmicos, isso é posterior à Convenção da Biodiversidade, E aí, então, a partir da criação da Sociedade Internacional de Economia Ecológica, liderada pelo Constança, que se foi feito o primeiro trabalho, que foi concluído a partir de 97, que mostrava, então, 33 trilhões de dólares, o valor anual dos serviços prestados pelos sistemas ecológicos e o estoque de capital, ou seja, a biodiversidade. Para vocês terem uma ideia, o PIB mundial, nesse período, era 18 trilhões, ou seja, a biodiversidade dá praticamente o dobro, né, do PIB mundial. E a metodologia foi a utilização da divisão dos hábitats dos 16 principais biomas na época e a estimativa do valor médio por hectare de 17 diferentes serviços. Entre esses, a regulação, o suprimento de água, tudo isso que saiu.
aí que mostrou, por exemplo, um valor de 14 mil dólares por hectare por ano para pântanos e superfícies de inundação. Eu sempre comento que é óbvio, e que isso parece bastante óbvio, por quê? Porque a vida entrou pela água para o sistema terrestre via superfícies de inundação. Todos os ciclos hidrogeobioquímicos têm uma importância extraordinária na gênese da vida e no desenvolvimento da vida. E a questão da floresta tropical, que daria 2 mil dólares por hectare ano em serviços diretos e indiretos. Para você, eu fui fazer uma atualização do PIB mundial. E aí, para vocês tentarem entender um pouco o tamanho da tragédia ou daquilo que nós temos de desafios pela frente. O PIB mundial em 2019, pessoal, foi 86 trilhões de dólares. E eu fui atrás de uma informação que ela ainda não é suficientemente consolidada, mas aparentemente 50% do PIB mundial continua sendo a exploração de recursos naturais, em bases hoje totalmente insustentáveis. Tá bom? Então, isso é importante mencionar, por quê? Porque nós estamos, como mostra o Planeta Vivo, que eu vou mostrar depois, nós estamos sacando um negativo. Não há mais como utilizar pelos típicos procedimentos da economia neoclássica esse tipo de abordagem de utilização de recursos naturais. Mas isso também vai se conectar com um assunto mais à frente. Tá bom? E nós temos, no meio disso tudo, pandemias e tudo mais, nós temos ainda as mudanças climáticas, e que mostrou o ano 2019 como o segundo ano de todo o recorde, de toda a análise de mudanças climáticas ou de análise de avaliação de clima, desde o que nós podemos considerar de dados relevantes. Então, isso nos coloca 1,15% acima da época pré-industrial, tá bom? E já para adiantar o assunto aqui para vocês, joga uma perspectiva muito clara de que aquele ponto de 1,2 a 1,5 graus de aumento de temperatura prevista para o final do século pode ser atingido até o ano 2040, com consequências totalmente imprevisíveis, mas certamente dramáticas para toda a humanidade. Certo? Então, esse é um ponto. Nós temos que a projeção desses aumentos de mudanças climáticas vão impactar terrivelmente a agricultura mundial, né? E isso, então, nós não sabemos ainda como essas questões vão estar acontecendo. Vocês têm acompanhado aí o dia a dia dessas questões, e eu sempre comento que mudanças climáticas globais têm um conceito muito, muito simples. É apenas um aumento na intensidade e na frequência de eventos climáticos extremos. Se alguém tem dúvidas, é só observar o que está acontecendo por aí nos últimos tempos. Tá certo? Então, o que nós temos aí? Quem nos deu um guia para isso, a partir da Convenção da Biodiversidade e das questões que antecediam a Convenção da Biodiversidade, estão na avaliação ecossistêmica do milênio. Tá? E nesse caso, então, o que nós temos? A avaliação ecossistêmica do milênio parte de uma metodologia daquilo que a biodiversidade pode nos dar, né, dos sistemas de suporte, dos serviços de regulação e dos serviços culturais que ela pode prestar. Essa avaliação ecossistêmica do milênio talvez seja o relatório mais importante que nós podemos ter da saúde dos ecossistemas do planeta, e ele foi sendo trabalhado na medida em que ele gerasse informações relevantes sobre a saúde dos ecossistemas. E aí nós podemos ver aqui que essas são as consequências das mudanças, e quando nós temos aqui vetores e cores, né, em síntese, isso tudo pode ser dizer o seguinte: a maior parte dos vetores estão para a degradação e eles crescem em intensidade na maior parte dos ecossistemas. Então, essa saúde dos principais ecossistemas, dos principais biomas do planeta, obviamente, estão aí postos com uma situação muito, muito crítica. Né? De tal maneira que, ao longo do tempo, nós poderíamos pensar numa situação em que, nessa condição aqui, o que está em verde seriam os sistemas de suporte da vida, o que está em amarelo seriam os agroecossistemas,
e o que nós temos aqui em vermelho, os sistemas urbanos industriais, e ao longo do tempo que foi acontecendo, nós fomos invadindo os ecossistemas naturais, tanto para a agricultura quanto para sistemas urbanos industriais. Nossos sistemas de suporte à vida diminuem cada vez mais, e a partir disso, o que nós temos? Nós temos uma condição em que nós temos uma diminuição dramática na qualidade ambiental, uma depleção dos recursos naturais, uma qualidade ambiental que pode levar a perdas de funções ambientais, alterações da estrutura da paisagem e uma desestruturação de sistemas sociais e econômicos. Certo? Então, a partir disso, né, isso é corroborado por uma série de outros relatórios, né, a gente sempre comenta aí com o pessoal na disciplina de conservação, o índice Planeta Vivo, que ele contrapõe a pegada ecológica global, né, em que basicamente é a biocapacidade do planeta versus aquilo que nós temos de consumo dos recursos naturais. Nós já esgotamos essa biocapacidade aqui, né? Aqui são os principais sistemas que nós temos de suporte, agricultura, pecuária, recursos hídricos, e aqui a pegada de carbono. Então, o que nós estamos acontecendo é que nós estamos tendo um impacto de tal maneira que a quantidade de hectares que cada uma pessoa, né, necessita, né, hoje é em torno de 2,7 hectares por pessoa, mas nós temos 1,8 disponível, ou seja, estamos consumindo muito mais do que a biocapacidade do planeta nos dá, e isso faz com que, então, nós estamos sacando no negativo cada vez mais. O overshot a cada ano é feita uma análise de quanto do suporte, dos sistemas de suporte estão nos dando. E nós chegamos, por exemplo, no ano 2019, em que no primeiro dia de agosto, né, do ano 2019, nós tínhamos esgotado os recursos, estamos sacando no negativo a partir do primeiro dia de agosto. E para isso nós precisaríamos 1,75 planetas Terra para dar conta disso tudo, tá bom? E aí, para não querer ser cínico, eu diria, don't worry, o sujeito aquele da Tesla vai ocupar Marte e aí nós vamos poder mandar gente lá para Marte. Mas o fato é que, do jeito que está, nós estamos claramente uma sobrecarga extraordinária no uso dos recursos do planeta. Certo? E aí tem uma série de explicações, pessoal. Uma delas é, vamos ver se nós temos que discutir, nós temos que conversar, nós temos que parar para pensar se nós podemos continuar tendo, por exemplo, um input de grãos para output de conversão animal, né? E esses são os dados da FAO, né, em que nós vamos precisar aqui 20 gramas para gerar uma picanha, como diria o Charles Clement, né, e que mostra que os alimentos de origem animal resultam de diferentes taxas de conversão, aí um pouco menor para o porco, um pouco menor para os ovos, um pouco melhor para as aves, e por aí vai, certo? Mas nós temos pegadas ecológicas diferentes para esses diferentes tipos de animais, e isso se dá também para a terra e água. Ou seja, nós precisamos quanta terra necessária para produzir 1 quilo de proteína, certo? Então, nós temos 1 quilo. Para o boi, nós precisamos de 250 metros quadrados. E aí vai, para a galinha um pouco menos, e por aí vai. E aqui tem a questão de água. Quanto precisamos? 750 litros de água para gerar 1 quilo de boi, e por aí vai, certo? Então, nós temos, essa é uma das questões que nós temos a ver. E quando a gente volta agora, pessoal, vamos voltar àquela pizza da biodiversidade. Plantas, por quê? Eu fiz uma menção em insetos, mas por que plantas? Não, porque plantas, porque todas as cadeias tróficas acabam dependendo, ou basicamente dependendo, né, de plantas, certo? Então, a nossa dependência é extremamente alta, né, de plantas, né? Eu sempre comento que se aquela invasão biológica que entrou no cloroplasto para as plantas tivesse entrado nos humanos, nós estaríamos hoje verdinhos, fotossintetizando, e nós estaríamos talvez impactando bem menos o planeta do que estamos impactando sem uma estrutura fotoassimiladora.
Mas, enfim, brincadeiras à parte, vamos ver. Nós temos em torno de 300 mil espécies. Saiu uma relação nova dias atrás que pode estimar o número de plantas em até 330 mil. Nós temos 300 mil, das quais 280 estão descritas. Vejam bem, eu gosto muito dessa pirâmide invertida, esse triângulo invertido. Nós temos, não se esqueçam, pessoal, de 300 mil espécies, 10% produzem alimentos. Portanto, o nosso catálogo de plantas produtoras de alimentos é 30 mil espécies. Se vocês rodarem o mundo hoje, no catálogo de alimentícias, nós temos em torno de 3 mil. Esse é o catálogo da FAO. Mas, basicamente, nós temos 300 espécies cultivadas. E 30 espécies dão conta de 90% do consumo mundial de calorias de origem vegetal. Vocês querem insegurança alimentar maior do que essa? Em termos de esgotamento de recursos, em termos de mudanças climáticas, certo? E vamos lá, então, para complicar ainda mais, né? 90% dos alimentos se originam de 103 espécies, mas, basicamente, 80% do consumo mundial depende dessas espécies aqui. Eu costumo, quando o pessoal diz assim, nossa, mas eu não lembro o que você andou comendo nos últimos dias e está aí. Certo? Então, nós estamos perigosamente, tá? Muito perigosamente, dependendo de um número limitado de espécies, tá? De basicamente 10 espécies, quando nós temos 30 mil espécies produtoras de alimentos. A pergunta é como chegamos a esse ponto, certo? E aí, um dos pontos que nós temos é, bom, vamos lá, uma das responsáveis é, para o bem ou para o mal, a Revolução Verde, que, a partir da década de 60, começou a termos o quê? Nós fomos procurando programas de melhoramento genético que, basicamente, buscavam um aumento de produtividade. Quanto tempo durou essa revolução? Vejam aqui, esse é um slide que eu gosto muito, porque ele mostra, basicamente, o seguinte, arroz, trigo, milho. Vejam aqui, pessoal, aumento médio na produtividade de cada um desses grupos aqui por ano nos períodos de 65 a 74, 75 a 84, 85 a 94. Vejam que no epicentro da Revolução Verde, nós aumentamos a produtividade média, que não se mostrou sustentável e depois voltou para valores baixos. A grande pergunta é, por quê? O que aconteceu? Por que nós não conseguimos manter sustentáveis e crescentes essa produtividade? Não sei, vou dar alguns dados para vocês, tá bom? Vamos dar algumas pistas. Nesta época, uma tonelada de adubo químico gerava 40 toneladas de grãos. Tá? Hoje, a mesma tonelada de adubos gera 18 toneladas. O que aconteceu? Nós diminuímos, nós alteramos as propriedades do solo, nós matamos microbiota, nós procedemos outras modificações que não se mostraram sustentáveis, nossos programas de melhoramento buscaram basicamente produtividade, não buscaram tolerância e características associadas a estresses bióticos e abióticos, porque na época se pensava em aumento de produtividade como um dos elementos fundamentais. Mas o fato é que isso aí deu, naquela época, a Revolução Verde, por mais que se fala, afastou o fantasma de Malthus por um determinado momento, certo? E depois ela não sustentou produtividade. E aí, o que temos? Nós continuamos com um catálogo extremamente alto de outras espécies que não testamos, mas deixa para lá, depois a gente fala sobre isso. O que aconteceu é que nós temos um dogma central no melhoramento de plantas, que são ciclos de melhoramento que são repetidos, mas se nós diminuímos a quantidade de variação genética por uma erosão genética, porque elegemos apenas alguns poucos genótipos que respondiam a um ambiente modificado para a resposta a adubos, água disponível, ambiente estável, né?
e nós vamos perdendo o quê? Variabilidade. Vocês sabem que o móvel, o propulsor do melhoramento genético é a variância genética. E essa, principalmente intraespecífica, se nós vamos diminuindo essa variância genética, nós vamos perdendo alelos que são importantes para a interação com o meio ambiente, por exemplo. E aí, então, todo esse processo de melhoramento em que você testa e lança determinados genótipos que são adaptados por um determinado tempo, ela mostrou um esgotamento, né? E aí isso explica a diminuição dos ganhos de produtividade que eu mencionei. Mas e daí? Como termina essa história? Don't worry, né? Don't worry depois disso aqui, nós temos a revolução biotecnológica. E a revolução biotecnológica, como sinônimo de transgenia em plantas, o que ela nos mostra, então? Depois de 30 anos, depois de 25 anos de uma revolução biotecnológica sinônimo de transgenia, o que essa revolução nos lega? Ela nos lega dois produtos que vocês conhecem. Um que aceita uma dose massal de herbicida sem morrer, e outra que incorpora um gene inseticida da proteína CRY1 e torna a planta com uma característica de inseticida. E a pergunta é, cadê? Onde estão? Cadê a revolução prometida? Cadê o aumento de produtividade? Qual é a relação da transgenia com o suporte a estresses bióticos e abióticos? Ora, eu sempre digo que isso foi uma das maiores propagandas enganosas que foi dada, porque qualquer estudante que tem rudimentos de conhecimentos de genética quantitativa ou de genética básica vai saber que esses alelos estão espalhados no genoma da planta e que é praticamente ou virtualmente impossível você construir um inserto transgênico que piramidize todos esses alelos e coloque dentro como uma bala mágica, né, como um magic bullet, como dizem os gringos, e que vai resolver todo esse problema. Né? Então, aí dá nisso. But don't worry. Se a transgenia não deu certo, don't worry. Nós temos a saída. A saída é a edição gênica. E agora, como eu sempre comento com o professor Nodari, isso é a eterna história. Agora vai. Don't worry, agora vai. Enquanto isso, nós continuamos patinando dentro de um processo em que nós, ao olhar isso e ao apostarmos nisso, deixamos de lado as alternativas mais concretas, que deveria ser utilizar as boas biotecnologias para domesticar em massa os genótipos que estão pedindo aí para serem melhorados ou domesticados. Certo? Então, nesses primeiros avisos, quais são eles? Tá? Voltamos aos insetos lá, pessoal. Vejam bem, eu gosto muito do do David Pimentel, na Universidade de Minnesota, também no alto dos seus 80 anos, que já avisou o governo, o SDA, na década de 70, que aquela utilização massiva de pesticidas não ia dar certo. Né? Vejam esse quadro que é gerado aqui. No epicentro da Revolução Verde, com todo o arsenal de pesticidas que nós tínhamos, o total de perdas atribuídas a pragas e doenças, pessoal, era 37%. Se você não aplicar nada, tem 42%. Vejam, pessoal, todo esse arsenal que nós utilizamos foi para ganhar 5%. Tá certo? Então, o custo monetário, o custo ambiental disso tudo, pessoal, para ganhar 5%, convenhamos, né? É pouca coisa. E, além do mais, o que nós temos? Eu tenho uma bronca agora, pessoal, tenho uma bronca, confesso, meus ieses, vamos lá, eu tenho uma bronca pessoal com um grupo de coisas. Inseticidas, pessoal. Inseticidas é o seguinte, tá? Se nós conhecermos agora, pessoal, que sabemos que 60% da biodiversidade do planeta são insetos, pessoal, eu sempre digo que essa é a batalha perdida. Você já sai perdendo, você não vai ganhar nunca, nenhuma batalha você vai ganhar com os insetos, tá bom? Por quê? Porque se você, por exemplo, tem um inseto e usa um inseticida de amplo espectro, como sempre se utilizou, ele vai matar a praga e vai matar os inimigos naturais. E aí gera o quê? Um vácuo biótico. O vácuo biótico permite a ressurgência de um grupo de insetos que nem eram considerados insetos pragas.
que eram pragas secundárias, que agora, na ausência da praga primária e do inimigo natural, vão surgir e vão assumir o status de inseto praga. Tá bom? E aí, o que você vai fazer? Vai aplicar mais. Opa, vamos lá, vamos aplicar mais. E aí você vai entrar em cima disso num espiral de aplicação crescente, mas também gerando resistência. Certo? E aí, o que acontece? Eu sempre digo que a primeira providência que eu tomaria é nenhuma gota, nenhum miligrama mais de inseticida no planeta. Porque não dá, não gera nada. Tá bom? E aí, como é que você começa a pensar? Então, o David Pimentel propôs o manejo integrado de pragas. Veja, pessoal, eu não uso controle integrado. Controle é algo muito... A pessoa que fala em controle é presunçosa. A pessoa que fala em controlar insetos, você não controla. Tem milhões, tem 10 milhões. A fila de espera é extraordinária. Assim como os vírus que estão por aí na fila de espera, na garrafa do gênio do mal, como eu escrevi no blog lá de Ciência e Tecnologia, eles estão aí na fila, com o cartãozinho, eu sou o próximo. Então, manejo integrado é manejo. Manejo determina o quê? Amostragem, determinação do nível de dano econômico, inimigos naturais, práticas culturais adequadas, inseticidas seletivos, se forem usados, e com um único objetivo, manter os insetos pragas em níveis populacionais abaixo do nível de dano econômico. E aí, a pergunta é, por que não se utiliza? Porque ele precisa ser formulado em nível de propriedade, pessoal. E qual é o principal insumo para o manejo integrado? Conhecimento, pessoal. Conhecimento. Tá bom? E aí é mais fácil ir lá e comprar quilos de inseticidas e aplicar, tá bom? Porque aí eu resolvo momentaneamente, empurro o problema para frente. Essa é uma das reflexões, as percepções da crise ambiental estavam ali, então, a partir da década de 60, já quando a Raquel Carson, num outro livro que vocês têm que ler, Primavera Silenciosa, e que mostrava, então, como o DDT penetrava na cadeia alimentar e acumulava-se nos tecidos gordurosos. A Raquel Carson está ativa até hoje, a sua última briga agora é com o declínio de polinizadores, e que ela fala que o declínio de polinizadores é o declínio da espécie humana. Certo? Depois disso, nós tivemos os movimentos estudantis e o Limites para o Crescimento, em que o casal Meadows, Dennis Meadows e Donatella Meadows, escreveram um texto dizendo o seguinte: do jeito que nós estamos utilizando os recursos naturais, essa conta não vai bater. Né? Eles foram chamados alarmistas. O Clube de Roma, que é o atual PG7, o PPG7, né, não divulgou o relatório deles, eles escreveram esse livro, depois o Wilson acabou escrevendo o livro Biodiversity. Nós temos a Conferência de Estocolmo, né, que trabalha com os recursos genéticos e a biodiversidade, e, por fim, a ECO 92, em que nos alertávamos, já a partir disso, então, já as alertas. Como a gente sempre comenta, pessoal, um dos papéis da universidade é identificar os sinais precoces das crises, alertar para os americanos, existe um termo em inglês sobre isso, the early signs, os sinais precoces. Onde estavam os sinais precoces disso? Eles estavam ali, pessoal, né? Estavam aí e precisavam ter sido olhado em atenção. Por quê? Porque a economia, nesse momento, começa a se vincular ou começa a se mostrar um caminho oposto à ecologia, que é um diálogo de surdos, porque vamos continuar crescendo, mas falar sobre conservação. Né? Então, entre esse período, eu diria até mais do que isso, até a década de 70, para a maioria dos economistas, o ambiente não impunha restrições à atividade econômica, certo? E isso atravessou desde Marx até os neoclássicos, até Keynes. E essa é o quê? A precificação da natureza. Vamos lá. Né? Enquanto não tiver problema, continuamos. E se tiver problema, continuamos assim mesmo. Certo? Então, esse tipo de situação, ele começa a ser rediscutido, né, com o termo ecodesenvolvimento do nosso amigo Inácio Sachs, a partir da década de 70, com a Gro Harlem Brundtland,
que escreveram um brilhante relatório que também todos vocês deveriam ler, que se chama Nosso Futuro Comum, e que cunha, juntamente a Gro Harlem Brundtland com o Inácio Sachs, o termo ecodesenvolvimento ou desenvolvimento sustentável. E isso, então, já estava lá atrás, antes da conferência. Por quê? Porque essas questões do que nós chamamos, os sinais estavam lá, os primeiros sinais estavam lá. Mas e aí? A partir desses primeiros sinais, os governos, instituições e tudo mais começaram assim, precisamos fazer alguma coisa. E aí, promessas, né? Vamos prometer. Então, o que eu chamo nessa parte aqui da apresentação, as promessas não cumpridas e os custos da inação, certo? Então, aqui está, basicamente, esse texto da Science, que já no ano 2010, o pessoal dizia indicadores dos recentes declínios na biodiversidade, e mostrava que os indicadores do estado da biodiversidade, tendência de populações, risco de extinção, composição das comunidades, tudo isso mostrava declínio, e ainda por cima nós tínhamos espécies exóticas invasoras, poluição de nitrogênio, sobreexploração, impacto das mudanças climáticas. E depois, ele dizia, a despeito de tudo isso, as medidas não estão sendo tomadas. Então, vamos lá. O que são as metas não cumpridas? A Eco 92 leva para o ano de 2002, 10 anos, as metas do milênio. Sustar a perda de biodiversidade e diminuir emissões de carbono. 0 de cumprimento, pessoal. Don't worry. Manda isso agora para a Rio Mais 10, a Rio Mais 10, que é essa 2002, pessoal, manda para 2012. Manda, chuta para frente. Metas a 2012, manda então. 2012, então para o ano de 20, que era a Rio Mais 20, vamos para as metas de Aichi para 2020. Então, empurra tudo para 2020. O que são as metas de Aichi? Então, aqui, tá bom? Ou seja, tudo isso aqui, o que foi feito, pessoal? Pouquíssima coisa. Tá aqui, restaurar o ecossistema, conservar, prevenir áreas protegidas, alguma coisa de áreas protegidas foi feita, mas como a gente vai ver, mas, enfim, promessas não cumpridas, certo? E aí, o preço da imobilidade, pessoal, essa é a capa da revista Time, na última semana de julho deste ano, e que diz aquilo que eu mencionei para vocês, The Worst Scenario, projetado pelo IPCC para o final do século, 1,5 graus, poderá ser atingido até o ano 2040. Então, ele chama Our Last Chance. Ela chama o ano de 2020, como nós já não tivéssemos sarna para se coçar suficiente com a pandemia, mas ela diz a nossa última chance para iniciar a reversão dos efeitos da perda de biodiversidade e as mudanças climáticas. E aí, então, vocês vão entender por que desmatamento e extinções tornam as pandemias, Então, tem aí também um texto da Nature, agora, de agosto, da semana passada, que mostra a análise de 6.800 comunidades em 6 continentes, e que mostram que essa perda de biodiversidade, ela pode levar a uma incidência maior de vírus que saem das comunidades mantidas por sua condição de equilíbrio ambiental para se tornar novas questões de pandemia. Então, diz aqui basicamente o seguinte, que os cientistas, nós estamos avisando sobre isso por décadas, mas ninguém presta atenção. Aí aparece uma pandemia, a gente presta atenção. E aquilo que vocês estão verificando aí no dia a dia, o burning aí com os nossos amigos aí de passa boi, passa boiada, então vamos lá, aí com esse grupo aí, então o que pode acontecer, O que está acontecendo, que se alguma coisa ainda acontece, que as repercussões e pressões exógenas, então fazem o quê? Aí começa a assustar, porque quem diria que eu viveria o suficiente para entender que a bancada ruralista, pessoal, vai lá dizer para o Bolsonaro que não dá mais para continuar assim. Quem diria? Não são mais nem os ecologistas que estão dizendo isso, tá bom? Por quê?
Porque esse pessoal ameaça tirar dinheiro do Brasil, porque esses investidores não querem mais saber disso, porque que a Alemanha e a Noruega bloqueiam repasses para a Amazônia e por aí vai. E isso é que aconteceu, pessoal. Por que nós temos hoje uma Convenção Internacional de Espécies Ameaçadas, de Mercado de Espécies Ameaçadas, o famoso CITES? O famoso CITES é a repercussão de grandes ONGs internacionais e governos estrangeiros, senão nós estávamos exportando, contrabandeando mogno até hoje. Tá certo, pessoal? Então, esse é um dos pontos, né? Tá bom, tá? Aí vocês vão dizer assim, tá bom, chega de desgraça, saídas, né? O Quo Vadis, né, do famoso filme da década de 70. Tá? Para onde vamos? Tá bom? Então, a grande questão, eu volto àquele gráfico da Salatiel, quais as atividades e tecnologias sustentáveis, o que nós podemos fazer? É possível manter funções ambientais em uma região associada ao desenvolvimento? E, se for possíveis, quais são as metodologias que nós vamos utilizar? A principal metodologia, pessoal, é não mais utilizar um input de precificação da natureza por um novo. O principal input dessa nova visão de a relação do meio ambiente com a agricultura se chama conhecimento, tá bom? E isso, eu estou colocando aqui porque esse texto a gente escreveu em 1994, né, quando a gente estava montando o curso de pós-graduação em recursos genéticos vegetais, tá? E a gente fez uma reflexão aqui de um grupo e depois a gente resolveu escrever isso como base do nosso programa de pós-graduação e que eu sei também que ele é bastante comum ao PPGAN, né? Mas, basicamente, nós precisamos novos profissionais de concepção com sólida formação básica, de agregar o aprendizado e a convivência com a pesquisa científica e tecnológica e buscar associações com os agricultores e nos ambientes naturais em que vivem as populações do campo. Certo? Então, deixar registrado. Por quê? A segunda questão é, se conhecimento é isso, a segunda questão é, deu para a abordagem, chega, deu, esgotou, enterra. Tá? A abordagem da economia neoclássica aplicada aos recursos naturais não tem mais a mínima condição de sair. Certo? E aí, essa degradação dos recursos naturais é uma prova de que a valoração da capacidade assimilativa do ambiente não pode mais se dar como vem ocorrendo. Dois pontos fundamentais, pessoal. Por quê? Porque não considera externalidade negativa. A externalidade negativa não está embutida no custo e no preço, e aí gera distorção. Como é que os países, outros países geram com isso? Dando subsídios, paga. E um outro ponto, não considera o valor dos serviços ecossistêmicos. Ora, a externalidade negativa aplicada a um serviço ecossistêmico gera uma distorção. Então, temos que incluir no preço final de cada frango que é exportado lá para a China, ou para cada quilo de soja que é exportado para a China, botar aí o custo da externalidade negativa. Ora, alguém tem que pagar. Tá bom? E aí, então, a questão é migrar de um sistema de economia neoclássica para um que nós chamamos de um conceito de bioeconomia. Eu confesso que eu fiquei 3, 4, 5 anos torcendo o nariz para isso, porque eu sempre me lembro, quando nós estamos em crise, gera-se um nome novo e continua utilizando esse nome para continuar fazendo licença para matar. Certo, mas tá bom, precisamos mudar, precisamos transitar para isso. Então, a quem nos está dando exemplos bons sobre isso é a comunidade europeia, em que uma iniciativa de bioeconomia já vem prosperando há muitos anos, já a partir da virada do milênio, e ela pode ser definida aqui no Brasil, o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, então define isso como conjunto de atividades econômicas baseadas na utilização sustentável e inovadora de recursos, renováveis em substituição a matérias-primas fósseis para a produção de alimentos, rações materiais, combustíveis, energia produzidos por meio de processos biológicos, químicos ou físicos, promovendo a saúde e o desenvolvimento sustentável. Basicamente, bioeconomia é um conceito de bioeconomia circular, pessoal. Tá? E essa, então, ela se conecta fundamentalmente dentro de quê?
dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é agora a Agenda 2030, já que nada funcionou no ano de 92, já que não funcionou em 2002, já que não funcionou em 2012, já que não vai funcionar em 2020, vamos empurrar para 2030. Bom, mas é que nós não temos mais tempo, agora tem que voltar o racha. Então, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é basicamente a relação dela com a Agenda 2030 da ONU, é a questão de que a bioeconomia, ela cumpre 10 dos 17 objetivos, com uma relação direta, que são esses aqui, tá? Que estão listados aqui, certo? Então, o que nós temos? Fundamentalmente, a bioeconomia circula, basicamente, é a economia circular, tá? Trocando em miúdos, isso aqui tudo é o seguinte, pessoal. Tá bom? A autonomia da propriedade, trazida isso para a agricultura, seria a autonomia da propriedade agrícola. Ou seja, nós vamos utilizar toda a possibilidade de que a menor quantidade possível de insumos exógenos entrem na propriedade. Certo? E isso, então, é o resumo do que se trata nas diferentes vertentes da bioeconomia mundial, e que aí você teria, então, um valor de uma bioeconomia baseada aí nos seus usos, que podem ser desde energia, químicos, bioplásticos, polímeros, alimentação, farmacêuticos, e aí com um preço de valor agregado em relação a isso, certo? E aí, então, o que nós temos? Alguns sinais dessa bioeconomia incipiente, vamos dizer o seguinte, o que é que nós temos de aspectos positivos nesse momento? Bom, eu acho que nós estamos, pelo menos, presenciando aí duas coisas novas, que é a utilização de micro-organismos, microbiomas, da microbiologia numa revolução biotecnológica ou de microbiologia que nos gera micro-organismos úteis. Isso, efetivamente, nos dá algum ânimo sobre algumas mudanças de bioinsumos que nós podemos utilizar. Então, essa é uma notícia boa. A segunda notícia é que nós podemos utilizar esses microbiomas tanto para a medicina, tanto para o meio ambiente, quanto para a agricultura. Então, nós temos aí aplicações bastante amplas. Nós temos aqui no Brasil uma mudança drástica, que é a utilização da rochagem, dos pós de rocha, né, que tem mostrado uma habilidade extraordinária de remineralização de solo e de substrato adequado para a vida nova de microbiomas, que esse também é um ponto bastante positivo. Nós temos que discutir o que nós vamos fazer com determinadas áreas aí e na exploração. Eu sempre gosto de afirmar, sempre afirmava nas aulas de fruticultura e nas aulas de biotecnologia, que nós temos uma pirâmide de rentabilidade na agricultura mundial. O topo dela está na hortifruticultura, tá bom? Por quê? Porque ela tem um valor bastante grande por metro quadrado, e aí, então, se nós pudermos pensar que tipo de exploração agrícola nós vamos ter, e a relação com essa rentabilidade e a sua relação com uma nova bioeconomia. Isso também é uma questão de uma tomada de decisão sobre que tipo de agricultura nós vamos estar procedendo aí nos próximos anos, tá? E aí, um aspecto que eu chamo a atenção para vocês, né? Eu sempre defendi esse ponto de vista porque eu fui trabalhar com fruticultura porque eu sempre gostei muito de plantas perenes, mas entende-se, e eu sempre entendi que plantas perenes, elas têm um substrato muito mais adequado para uma agricultura mais sustentável. Então, esse é um trabalho que foi feito, que mostra um estudo de sustentabilidade de 75 anos em 2 sistemas de cultivo anual e perene, e que mostra, então, sempre vantagens para os sistemas de plantas perenes. Certo? Então, tudo isso é uma questão porque também nos faz refletir que tipo de pressões nós estamos utilizando numa agricultura de ciclo curto ou numa agricultura um pouco mais perene. E esses também são alguns pontos para nós tomarmos a decisão. Eu tomo emprestado aqui do grupo que eu fiz uma palestra para o pessoal lá da URI 2 semanas atrás, e que mostra também a rentabilidade da fruticultura em relação a outras atividades. Então, sempre esses cultivos perenes e cultivos de alta densidade econômica,
que mostram sempre uma renda maior, nesse caso, principalmente para um tipo de agricultura associada à pequena agricultura familiar. Eu gostaria de deixar claro aqui que eu não estou fazendo essa palestra basicamente trabalhando em cima de uma agricultura produtora de commodities, porque ela tem uma lógica própria no mundo inteiro e dificilmente essa lógica será mudada. Basicamente, a bioeconomia vai dar alguns aportes para elas em bioinsumos, rochagem, alguma coisa assim, mas, obviamente, essa agricultura aí, ela tem uma lógica própria e eu estou mais preocupado com uma questão da lógica de uma pequena agricultura familiar em nível mundial, certo? E aí, então, essa agricultura também que gera, né, aquela questão da relação entre alimentação e saúde, né, em que a Organização Mundial da Saúde dizia que nós precisávamos ter, no mínimo, 5 porções de 100 gramas para cada dia em frutas e hortaliças, né? E agora a diretiva foi mudada e que nós não precisamos mais 5, mas sim 10, né? Ou seja, 10 porções por dia de frutas e hortaliças que estão associadas a uma melhor qualidade de vida e uma qualidade de saúde muito mais efetiva do que nós temos hoje em dia, daquilo que eu chamo de comida comoditizada, certo? E aí, nós começamos a pensar, e eu sei aí que o nosso amigo Wagner Rogério Bon, que é o diretor da Casa Familiar Rural, lá em Alpestre, que é um outro interlocutor privilegiado que eu tive nos últimos anos, essa discussão que esses dias o Graziano, o diretor anterior da FAO, falou numa entrevista, numa live, né, que a grande questão é, nós precisamos muito mais trabalhar isso em nível local. A Slow Food tem trabalhado isso em nível mundial. Pessoal, não dá para esperar políticas que vêm de cima, não dá mais, assim como na pandemia nos ensinou isso. Essa é uma discussão que vai ter que ser feita em nível de comunidades, em nível de prefeituras, pessoal. Cadeias alimentares de circuitos curtos, quilômetro zero, consumo local, produção local. A Slow Food já está chamando isso, né, na medida em que você pode trazer próximo produtores e consumidores, tem experiências, né, e aí você vai promover a agricultura familiar, você vai diversificar a produção, você vai ter valor agregado, você vai jogar junto consumidores e produtores, vai dar estabilidade de renda nas feiras, nos sistemas de abastecimento local, vai reter valor nos seus territórios, vai criar emprego, vai ter valor adicionado e vai aumentar a resiliência dos territórios. A questão da chamada dos territórios, que o professor Aparecido tem trabalhado muito ao longo dos anos na história de territórios e da relação disso que tem, é um ponto que efetivamente nós precisamos fortalecer. Esse é um dos principais pontos que precisamos fortalecer. E o que mais? Por quê? Porque nós temos uma agricultura familiar que movimenta, essa que eu estou particularmente interessado e que nós deveríamos estar interessados. São 570 milhões de propriedades rurais no mundo. 90%, tem menos de 5 hectares e elas produzem 80% staple food, ou seja, a produção média, staple food, pessoal, é o consumo de quê? De comida, aquela comida que você come no dia a dia, tá bom? Então, no Brasil, você tem 5 milhões de estabelecimentos, 77% dos estabelecimentos da produção agrícola, você tem uma renda considerável aqui, 10 milhões de postos de trabalho e 70% da comida que nós consumimos, do staple food, certo? E aí, então, a partir disso, né, esse é um texto recente também da Nature, que aí você vai fazer o greening da Green Revolution, né, o regreening, ou seja, vamos tornar mais verde esse processo que mostrou. E ele mostra aqui um estudo interessantíssimo, pessoal, porque desde a época da graduação, eu ouvia falar, vocês já devem ter ouvido falar, tem o famoso experimento da estação de Rothamsted, né, de rotações de culturas na Inglaterra, que começou a ser feito em 1845, pessoal.